Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa primeira aula sobre a Biblioteca Pandas. Como você já sabe, eu vou fazer junto com você o curso de Pandas aqui do Kaggle Learn. O link desse curso está aqui embaixo, ele é um curso gratuito. E você pode, junto comigo, acompanhar, fazer os exercícios, antes de você ver como é que eu resolvo a solução. Então, vamos começar pela primeira aula. Nessa primeira aula, nós vamos aprender a criar dados e carregar dados. Porque o que é o Pandas? O Pandas é uma biblioteca para a gente fazer manipulação de dados. Ele é muito similar ao que a gente está acostumado a fazer em SQL. E também, você pode pensar nele como uma mistura de SQL com Excel. Eu costumo pensar nos data frames, que são uma estrutura que você vai aprender como uma planilha do Excel, e você pode fazer consultas, manipulações de dados, igual você faz consultas em SQL. Então vamos lá para nossa aula, para a explicação. Para começar, você precisa importar o Pandas e geralmente a gente faz o import pandas SPD, simplesmente porque a gente usa tanto as funções do Pandas que a gente prefere usar só duas letrinhas na hora de ter que pegar as funções dessa biblioteca. E como é que a gente faz para criar dados, Quais são os dois fundamentos, os dois objetos fundamentais do Pandas? Eles são o data frame e a série. Entenda o seguinte, se você é mais matematicamente inclinado, um data frame é basicamente uma matriz e a série é basicamente um vetor. Se você não é tão matematicamente inclinado, o data frame é basicamente uma planilha e a série é uma coluna de uma planilha. Tanto que um data frame, internamente, ele é basicamente um conjunto de séries do Pandas. Então a ideia é, o data frame ele vai ter linhas e colunas e a série ela vai ter só uma linha ou uma coluna, Ela vai ser uma lista de elementos basicamente, com índice e tudo mais. É uma lista um pouco mais robusta do que a lista original do Python, mas você pode pensar basicamente como uma lista de elementos um pouco mais sofisticada. Como que ele escreve isso aqui? O data frame é uma tabela com linhas e colunas. E aí ele dá um exemplo pra gente, Como é que a gente cria um data frame? Vamos dizer que os teus dados, você queira criar um data frame no próprio código para poder fazer a manipulação dos teus dados. Isso pode acontecer em várias situações, como por exemplo, vamos dizer que você esteja recebendo um fluxo de dados em tempo real e você acumule os últimos 60 segundos de dados que você teve. Então, as linhas que você recebeu, dos eventos que aconteceram no teu sistema nos últimos 60 segundos, vamos dizer que seja um sistema de mercado financeiro. Então, você tem ali mudanças de preço nos últimos 60 segundos. Você tem isso na memória RAM do seu computador, digamos que num JSON, num dicionário de Python, e aí, para manipular esses dados, você pode transformá-lo num data frame para poder usar as funções do Pandas e facilitar a tua vida. Como que você faria nesse caso? Aqui ele está mostrando um exemplo em que ele usa um dicionário de Python para criar um data frame. Se você passar um dicionário de Python para a função pd.dataframe, tudo que tiver como chave dos teus elementos ele vai considerar como uma coluna e tudo que tiver como o valor dos elementos ele vai considerar como os valores daquela coluna. Então nesse caso ele passou chave yes, uma lista com 50 e 21 e a chave no, uma lista com 131 e 2. Então o que o Pandas vai fazer internamente? Ele vai criar um data frame, que é isso que você está vendo aqui embaixo, uma tabelinha, em que o primeiro elemento da coluna yes vai ser 50 e o segundo elemento vai ser 21. E a mesma coisa para a coluna no. O primeiro elemento vai ser 131, o segundo elemento vai ser o número 2. Se você passar um outro elemento aqui, se eu não me engano, ele simplesmente cria um valor nulo na coluna que não tenha a mesma quantidade de elementos. Então vamos supor que aqui fosse 50, 21,10 e o no continuasse 131,2. A primeira coluna teria 50, teria 21 e teria o terceiro elemento aqui como 10 e a coluna no teria esses dois elementos e aqui teria um valor NaN, N-A-N, que é not a number, acho que é not a number, e simplesmente é o que a gente considera como um valor nulo. E para você entender melhor, por baixo disso aqui, se você já ouviu falar do NumPy, provavelmente nesse ponto você já ouviu falar do NumPy, ele tem uma array do NumPy. Então o Pandas ele é construído em cima do NumPy. Basicamente, as funções do NumPy você pode usar no Pandas que dá a mesma coisa. Então quer dizer, você não tem só uma biblioteca para manipular tabelas, você tem a biblioteca para manipular tabelas e você pode usar junto com uma biblioteca extremamente sofisticada de computação numérica, que é o NumPy. E aqui ele dá um exemplo muito interessante, que é o seguinte, ele pega a linha e a coluna, Então, você está vendo que essa parte em cinza aqui em cima, que tem os nomes das colunas, e essa parte em cinza que tem esse número 0 e 1, são os índices.
Então a gente tem o índice de colunas e o índice das linhas, para a gente poder selecionar. Tanto que ele fala aqui, ó, a entrada, né, o registro 0, não, então, linha 0, coluna não, ele tem o valor 131. O registro 0, yes, ele tem o valor 50 e assim vai. Então é muito importante você lembrar que existem também esses índices, tá? Não são os valores. É a diferença, por exemplo, de uma matriz, de uma array do NumPy. A array do NumPy ela não vai ter esses índices explícitos aqui, que você pode colocar, por exemplo, uma string como índice, como o nome da coluna, né? Você tem que lidar só com a posição da array. Nesse segundo exemplo, ele mostra pra gente que o data frame não precisa ser só de números, né? Os valores do data frame, eles podem ser string, por exemplo. E tem uma infinidade de coisas que você pode botar como valor do data frame. Tem algumas horas que ele trata como objeto, então literalmente, sempre que eu tentei colocar um objeto do Python dentro de um data frame, ele aceitou. E você vai ver que às vezes isso não é o que você quer, você faz isso sem querer. Mas basicamente, a ideia é que você possa criar data frames com valores de vários tipos de objetos do Python. Agora, se você quiser não só criar um data frame que tem os nomes das colunas, que você já passou como as chaves aqui do seu dicionário, mas você quiser também que ele crie o data frame com nomes das linhas, então a sua linha não precisa ser linha 0, linha 1, linha 2, você pode colocar os nomes das linhas, você passa para essa função data frame o argumento index, e aí você passa uma lista com o nome que você quer dar para cada linha do teu data frame. Se eu não me engano, você precisa passar uma lista que tem o mesmo tamanho do número de linhas. Então, se você passar uma lista com 3 elementos e só tiver 2 linhas, se eu não me engano, ele vai te dar um erro. Talvez a gente veja isso na hora do exercício. Mas, basicamente, a ideia é, você passa lá o teu dicionário para montar o data frame, né? As colunas, o nome das colunas e os valores que tem que ir naquela coluna específica. E aí você pode passar com o argumento index um nome para cada linha que você tem. Nesse caso, ele está dando o exemplo Product A, Product B. Imagine que isso aqui fossem IDs de produtos. Então, em vez de ter um data frame que tem lá 0, 1, 2, 3, tal, que o índice é só a ordenação das linhas, né, que é só o número da linha, você pode ter um índice que seja o SKU ou o ID do item que você está manipulando os dados. E as colunas poderiam ser, por exemplo, o preço do item, o nome do item, etc. e tal. Um outro exemplo seria o mercado financeiro. Você poderia ter uma coluna aqui com o preço de abertura, outra com o preço de fechamento, e as duas linhas, os índices podem ser a data em que esse preço de abertura e fechamento aconteceu, ou os índices podem ser o símbolo do ativo financeiro que você está trabalhando. Aí vai depender claramente de qual manipulação de dados você quer fazer, mas são exemplos para você entender quando que você pode usar isso. E aqui a gente entra na série. Então, como eu te falei, a série do Python é só você pensar como cada coluna ou cada linha do data frame é uma série. Basicamente uma lista de valores, só que uma lista mais sofisticada do que a gente vê no Python. E você pode criar também uma série do zero. Eu geralmente faço isso quando eu quero usar alguma função do Python, alguma função do Pandas, que é mais fácil eu transformar numa série e usar essa função em cima da série do que ter que fazer alguma coisa com NumPy, alguma manipulação mais complicada com outras bibliotecas. Isso acontece muito quando eu quero fazer o gráfico de alguma coisa. Você vai ver conforme a gente for passando as aulas aqui, provavelmente vai ter uma aula sobre como criar um gráfico baseado numa série de pandas, num data frame de pandas. E aí você vai ver que é simplesmente, em vez de você ter que chamar uma matplotlib, alguma biblioteca, passar essa lista, passar um monte de argumento para eles, você cria uma série com a lista que você tem de valores e aí você chama a função .plot e ele já vai fazer o gráfico para você. Às vezes eu uso também para fazer o .valueCounts, que é uma outra função que você vai aprender aqui do Pandas, que ela conta quanto de cada valor você tem na série, tá? Só para te dizer mais ou menos que às vezes vale mais a pena você criar uma série com uma lista para fazer as manipulações do que tentar fazer com outras bibliotecas. Mas como você pode ver, basicamente você passa uma lista de valores e ele vai criar uma série do Pandas e claro, a gente tem os índices aqui e por padrão os índices são nada mais do que a posição dos elementos na lista que a gente passou. E você pode se perguntar, Mário, o que é esse dtype? É o tipo de objeto que ele está guardando aqui. Então nesse caso é um int 64, né? um inteiro com 64 bits. Isso aqui você pode mudar para string e tudo mais. Talvez a gente aprenda a função que você precisa usar para mudar, mas é só o tipo de
de dado, vamos dizer assim, que você está armazenando aqui. E se você tiver tipos de dados diferentes, então vamos dizer que eu tenho uma lista aqui que tenha números e tem strings, ele geralmente vai colocar aqui como de type object, tá? Um tipo genérico de objeto para que você possa ter essa estrutura, só que isso vai limitar algumas computações que você pode fazer na tua série. Então, idealmente, você vai ter uma série sempre com o mesmo tipo de objeto, tá? Os elementos sempre sendo o mesmo tipo de objeto. É melhor você criar séries separadas ou data frames separados para tipos diferentes de objetos. Data frames não. Data frame você pode ter um data frame com uma coluna de inteiro e uma coluna de string, por exemplo, mas série geralmente é melhor você ter todos os elementos do mesmo tipo. E aqui ele mostra pra gente como é que a gente pode modificar o índice e o nome da série. Então ele dá o exemplo que uma série basicamente é uma coluna de um data frame, pode ser uma linha também, como eu te falei. E aí, se você pensar como uma coluna separada, a gente pode criar, né, colocar aqui os elementos como primeiro argumento, e a gente pode passar o argumento index, que são os nomes de cada linha, né, de cada elemento que a gente tem aqui na nossa coluna. Então, novamente, aqui ele está passando um índice dizendo, ó, vendas de 2015, vendas de 2016, vendas de 2017, e você pode passar um nome para a série, que seria mais ou menos a ideia do nome da coluna ou o nome da linha. Então vamos dizer que essa aqui seja uma coluna de um dataset nosso, um dataset de venda de produto. Então cada linha vai ter aqui esses nomes e se a gente colocar isso num data frame, a coluna vai ser produto A. Vai ser uma coluna para cada produto nesse caso. Para finalizar, ele dá aquela dica que eu te falei. Pense na série como pense no data frame como um monte de séries juntas, né? O data frame nada mais, imagina um Lego e você tem lá várias pecinhas formando um retângulo ou um quadrado, qualquer forma que seja. Então as séries seriam as pecinhas e o data frame seria o retângulo completo, né, das pecinhas encaixadas. Claro, boa parte do tempo a gente vai estar lendo arquivos de dados, geralmente CSV, tem Parquet, tem SQL, tem 500 milhões aí de tipos de dados que a gente vai ler e o Pandas ele geralmente tem leitores para a maioria desses tipos de arquivo. E o mais comum que você vai ver, principalmente quando você está aprendendo, é o CSV. Como é que a gente faz então para a gente carregar um CSV? Geralmente o CSV vai vir assim, né? Esse é um CSV bruto. Então a gente tem as colunas, o nome das colunas nesse caso, e depois tem os valores todos separados por vírgula ou por algum separador específico. Às vezes também você vai ver um negócio chamado TSV, que é o Tab Separated Values, e aí também, eu não sei se aqui nesse exemplo ele vai mostrar, mas se você olhar a documentação do Pandas, você pode especificar qual é o separador dos valores. E aí, em vez de vírgula, você vai ter um tab para separar os valores que você está lendo. No nosso exemplo, nós vamos carregar um CSV com avaliações de vinho. E é muito simples, principalmente se você já viu a série sobre Machine Learning, a gente usa essa mesma função, que é o Pandas Read CSV, e você passa como o primeiro argumento, essa função tem 500 milhões de argumentos, mas o primeiro, né, o que você passa é o endereço do arquivo que você quer carregar. E aí a gente pode usar a função shape para ver qual o tamanho desse data frame. Então aqui ele criou um data frame chamado wine reviews, e aí se a gente usar a função shape, essa função é super útil, lembre dela, a gente vai ver que ele tem 129.971 linhas e 14 colunas. Mais uma vez, se você está mais para matemática, a gente tem uma matriz aqui de 129.971 por 14. E aproveitando que a gente está falando de shape, se você ver alguns tutoriais de Pandas, você vai ver que, pelo menos até um tempo, ele tinha uma outra estrutura de dados que seria um painel, e o que seria um conjunto de data frames. Eu particularmente nunca usei essa função do Pandas, nunca usei essa estrutura de dados do Pandas, então por isso que eu estou te falando, nem sei se ainda existe no Pandas essa estrutura de dados, mas seria um negócio tridimensional mais parecido com o que a gente vê de tensor quando a gente está estudando as bibliotecas de Deep Learning. Mas não é uma coisa que você precisa se preocupar, só achei interessante te falar para caso você veja em algum tutorial por aí, porque ninguém vê um tutorial só de Pandas, né? A gente vê vários. Mais uma vez, se você já viu a introdução ao Machine Learning, você já conhece essa função head, então o que acontece? Pensa no teu data frame como um animal. Então ele tem uma cabeça e ele tem uma cauda. Então a função head vai pegar para você as primeiras linhas que você tem no teu data frame. Por padrão ele pega as 5 primeiras linhas, mas você pode passar um valor dentro dos parênteses, por exemplo 10, e aí ele vai te retornar as 10 primeiras linhas, e a mesma coisa vai ser na função tail. Aqui eu não posso editar, mas se a gente for lidar com a função head lá no exercício, eu mostro para você a função tail. E aí você tem a cauda e a cabeça, né? O rabo e a cabeça.
E aqui você veja que coisa interessante. Ele tem as colunas country, description, papapá, e ele tem essa unnamed 0. Por quê? Provavelmente esse CSV tem uma coluna de índice para as linhas, tá? Que é 0, 1, 2, 3, veja só. Só que a gente não passou, que a gente queria que ele transformasse essa coluna num índice. Provavelmente é o que a gente vai fazer aqui embaixo. Mas você veja, se você ver essa coluna, né, essas colunas unnamed, provavelmente é uma coluna que simplesmente ele não achou lá no cabeçalho do teu CSV um nome, então ele bota esse unnamed 0, unnamed 1, tudo mais. Acho que para cada uma que ele achar sem um nome no cabeçalho, ele vai colocar essa notação, vamos dizer, como nome da coluna. E realmente o que ele vai fazer aqui é isso. Ele vai pegar e vai especificar qual é a coluna que ele deve transformar num índice. Então, qual é a coluna que ele deve deixar cinzinha aqui? Qual é a coluna que identifica os registros, né, as linhas de registro que a gente tem. Nesse caso, a coluna que está no CSV parece ser simplesmente a posição da linha, né, no CSV, então não vai fazer muita diferença, mas quando você tem alguma coluna que possa identificar unicamente, de preferência unicamente, né? Nem sempre vai ser unicamente, mas quando você tem uma coluna que possa identificar as suas linhas, você pode passar o número dessa coluna no teu CSV, aqui para esse argumento index call, e ele vai transformar automaticamente num índice. Nesse caso, a coluna 0 é a que a gente quer tratar como índice, então ele transforma ela aqui para 0, 1, 2 e tal. Se a gente colocasse index call igual a 1, ele ia pegar a primeira coluna, né? A segunda coluna, aliás, porque o Python é indexado por 0, então ele ia pegar a coluna country e ele iria transformar aqui no índice para a gente, e essa coluna que ele transformou no índice estaria como uma coluna comum aqui no nosso data frame. Nossa vez, vamos fazer o exercício. Como sempre, eu recomendo que você faça esse exercício antes de ver essa parte, para que você possa aprender. A gente só aprende mesmo quando a gente faz o exercício e tira da nossa própria cabeça a solução. E aí depois você vem aqui e vê como é que eu resolvi. Se você é novo aqui no tutorial, então esse é um Kaggle Kernel, né, que é basicamente o que a gente chama de Jupyter Notebook, e essa primeira linha geralmente ele só vai carregar o que a gente precisa para poder verificar se a solução está correta, né, para a gente ter o feedback do exercício, se a solução que a gente fez está correta ou não. Mas ele tem duas linhas aqui interessantes. Claro, a primeira ele está importando pandas e a segunda é esse pd.setOption. Você não precisa se preocupar muito com isso agora, mas você vai ver que às vezes quando você está tentando visualizar um data frame muito grande num Jupyter Notebook ou mesmo no script em Python, ele vai limitar o número de linhas que você pode ver ou o número de colunas para não estourar literalmente a memória e o seu notebook travar tudo. E aí o Pandas te dá essas opções para você poder ver mais ou menos linhas, para você definir qual vai ser a precisão dos pontos, né, se ele vai transformar para notificação científica. A gente não vai entrar nisso agora, mas eu só queria explicar para você o que significa esse setOption aqui. E aqui no caso ele está simplesmente falando, Pandas, o máximo de linhas que você vai mostrar para mim, quando você mostrar as minhas linhas, vão ser 5 linhas. Tá? Ele não vai mostrar mais do que 10 linhas de uma vez para a gente. Primeiro exercício. Na célula abaixo, cria um data frame chamado frutas, que tem que ficar desse jeito. Então como é que a gente faz? A gente tem as colunas apples e bananas, e a gente tem uma linha sem nenhum índice especial. O índice da linha é 0, que é a primeira linha. Então vamos criar aqui. A gente precisa só fazer um dicionário muito simples. Então pd.dataframe, colocar aqui mais para o meio da tela. E vamos passar um dicionário apples, que deve ser a nossa primeira coluna. Vamos passar uma lista com um elemento só, o elemento 30. E bananas com um elemento só também, que é o elemento 21. Vamos ver então, vamos rodar aqui a nossa célula. Você precisa ter rodado a célula acima também. Eu acho que eu esqueci de rodar a célula acima, será? Eu esqueci, então ele vai dar um erro para mim. Mas você precisa rodar a célula acima para que você possa ter aí o feedback do exercício. E você veja só para você ter uma ideia do erro que você vai ver se você esqueceu de rodar a célula acima, ele vai reclamar que ele não sabe o que é PD, porque a gente não importou o pandas. Então vamos importar o pandas, rodando novamente essa célula, a gente tem aqui que está correto, então a gente criou esse data frame, apples, bananas, 30, 21. Maravilha. Vamos para o segundo exercício. Cria um data frame fruits, como é que fala fruit em inglês? Não sei. Perdi a noção de como pronunciar isso. That matches the diagram below. Então, a gente precisa criar esse data frame, basicamente, e armazenar nessa variável frutasales. Vou falar frutasales porque aí eu sei que está certo. Vamos lá, então. pd.dataframe. As nossas colunas tem que chamar apples e bananas novamente. Então, a coluna apples, vamos pegar só a coluna apples aqui, tá? Apples 35, 41. Então, vamos lá. Apples, lista 35, 41.
E a gente tem que criar outra coluna chamada bananas. E os elementos vão ser o 21 e o 34. Beleza, então a gente tem as colunas. Falta a gente colocar aqui o nome das linhas. O nome das linhas vem naquele argumento chamado index. Então, index igual uma lista com o nome das linhas. 2017 sales, 2018 sales. Simples, simples, simples pra caramba. E tá correto. Veja só que lindo esse nosso data frame. Vamos para o terceiro exercício. Crie uma variável ingredientes com uma série que fique desta maneira aqui. Então, o que ele quer? Ele quer uma série que tenha nomes nas linhas, uma série de strings, né? Porque aqui são 4 cups, 1 cup, tudo mais. E que tenha um nome também chamado dinner. E o tipo seja objeto. Lembra que eu te falei que o tipo pode ser objeto quando ele tem... Geralmente quando ele tem strings e quando ele tem uma mistura de objetos, ele vai jogar para esse tipo object. Então vamos lá. A variável ingredients vai ser pd.series. Lembra? Agora ele quer uma série, não quer mais um data frame. E aí a gente vai ter uma lista de elementos. Então o primeiro elemento vai ser 4 cups. Segundo elemento, 1 cup. Eu estou fazendo essa parte aqui, ó. Esquece que ele selecionou milk ali. Mas primeiro a gente precisa passar a lista de elementos da nossa série. 2 large, 1 can. Então a gente tem a lista. Agora a gente precisa criar os índices, né? O nome das linhas. Então index igual floor, milk, eggs, que é essa parte aqui, né? Do índice. Spam. Spam, se você não sabe, parece que é uma carne de porco enlatada lá na Inglaterra, no Reino Unido. E aí, faltou uma coisa ainda, né? A gente tem essa parte aqui de cima, mas se a gente rodar agora, a gente não vai ter um nome na nossa série. Então, a gente precisa passar o outro argumento aqui, name. E vamos dar um espaço, porque fica alinhadinho. Name igual dinner, que seria o nome da coluna, tá? Então, imagine isso aqui como uma coluna novamente. O index são os nomes das linhas e o name é o nome da coluna. E se a gente rodar essa célula, ele deu um erro, porque eu esqueci de colocar uma vírgula aqui depois desse segundo argumento. Então vamos lá rodar de novo e agora está correto. Veja só a mesma coisa que ele pediu lá em cima. Maravilha. Você vê como é simples, tá? O Pandas ele realmente é muito simples de lidar depois que você aprende. Exercício 4. Leia o dataset em CSV com as avaliações de vinho num data frame chamado reviews. Esse aqui você está expert já. Ele dá o endereço do arquivo para a gente, né? Onde está o diretório do arquivo, a gente vem aqui, copia, e você veja, o arquivo, ele mostra pra gente aqui o bruto, né, como é que ele é. Então, ele realmente não tem o nome da primeira coluna, né, pode ver que tem só uma vírgula aqui, então ele considera que tem uma coluna antes dessa vírgula, só que ele não tem o nome, por isso que ele cria aquela coluna unnamed, e ele tem país, descrição, etc e tal, todas essas características de vinho pra gente. Vamos criar, então, o data frame. pd.readcsv. Eu recomendo que você leia um pouco da documentação do Pandas sobre essas funções também para você ver tudo que você pode carregar. Tem parquet, tem 500 milhões de coisas. E aí a gente passa aqui. Por enquanto ele quer que só a gente passe, que a gente só passe o diretório e ele vai carregar num data frame. Vamos rodar. Incorrect. Unexpected column reviews unnamed 0. Então ele quer que a gente carregue já. Ah, tá. Esse foi um erro meu. Ele quer que a gente carregue já especificando que a coluna índice é a primeira coluna. Pode ver que já está cinzinha aqui a coluna. Então vamos lá. Eu gosto de deixar meus erros aqui para você ver tanto que alguém experiente erra e quanto que se você encontrar o mesmo erro, você sabe como resolver. Então aqui a gente simplesmente passa um outro argumento, indexCol igual a 0 e se a gente rodar, agora deve estar correto. Correto, ó. A coluna 0 virou índice. Deixa eu te mostrar o que aconteceria se eu passasse indexCol igual a 1. Só para você ver que, literalmente, qualquer posição de coluna você pode passar. E ele vai falar que está incorreto, exercício lógico. Mas, olha só, agora o índice são os países e tal. Idealmente o seu índice vai ser único, tá? Mas às vezes você pode ter índices que são duplicados. Nesse caso, certamente tem mais de um vinho dos Estados Unidos e tudo mais. Você pode ter, mas geralmente prefira colunas de índice que são valores únicos para cada linha. Beleza, tá pronto esse aqui. Exercício 5, acho que é o último que tem. E aí, rode a célula abaixo para criar e mostrar o data frame animals. Então vamos rodar. E olha só, ele aqui está fazendo um data frame de uma fazenda, né, basicamente, que ele está falando, cada coluna é um tipo de animal e cada linha vai ser o quanto desse animal tinha naquela fazenda no primeiro ano, no segundo ano e tudo mais. Então, no primeiro ano tinha 12 vacas e 22 cabras, isso aqui, goat, bode, acho que é goat, eu esqueci. E no segundo ano tinha 20 e 19. Eu não sei, eu acho isso lindo. Eu acho dados estruturados lindos. Não sei se você também tem essa
essa coisa estranha de achar dados bonitos. E aí na célula abaixo, escreva código para salvar esse data frame para o disco como um CSV. Então agora, em vez de a gente carregar um CSV, a gente vai salvar um CSV. Quando que isso pode ser útil? Imagine que você pegou um CSV de dados brutos, por exemplo, lá dos preços do mercado financeiro, e você fez algumas manipulações, você calculou o preço médio, você calculou o preço por setor das ações, alguma coisa do tipo, e você quer salvar num novo arquivo, ou jogar de volta para uma tabela SQL, alguma coisa assim. Enfim, você quer tornar persistentes esses dados novos que você fez as transformações. Como é que você faz isso? Você usa a função você usa a função, você pega o nome do data frame, aqui é animals.toCSV, e mais uma vez, aqui você vai ter toParquet, você tem vários tipos de arquivo que você pode persistir o teu data frame. Você pode transformar o teu data frame, né, para armazenar. E aí ele pede para a gente colocar como cows and goats. Deixa eu ver se só eu passar esse nome, ele já vai funcionar, ou se ele quer que eu coloque em alguma pasta. Mas basicamente, o primeiro argumento que você precisa passar aqui é o nome do arquivo, né, o diretório onde você quer salvar esse arquivo. E você vai ver que também vão ter outros argumentos no estilo index igual false, se você não quiser que ele escreva a coluna que você está usando como índice. Então, se eu passar index igual a false aqui, ele vai tirar essa coluna year 1 e vai salvar só cows e goats no CSV, sem nenhuma coluna aqui antes delas. Se eu colocar header igual false, se eu não me engano é header igual false, ele não vai colocar essa coluna de cows e goats, ele vai começar no year 1, 12, 22, year 2, 20, 19. Essas vão ser as primeiras linhas sem um cabeçalho e assim vai. E claro, você pode usar vários argumentos ao mesmo tempo, mas eu estou me adiantando aqui. Vamos ver se ele funciona só com essa linha. Correto. Então agora você sabe carregar dados, você sabe quais são as estruturas de dados fundamentais do Pandas e você sabe como salvar os seus dados depois que você fez as transformações. Só por uma questão de ficar completo, deixa eu te mostrar aqui a questão do head e do tail. Se você já sabe, pode pular. Muito obrigado por assistir. Mas o animals.head, ele vai dar aqui, no caso ele vai dar as duas colunas, vou colocar um só para você ver que dá para você colocar menos linhas, né, que ele vai mostrar aqui. E o animals.tail, ele vai mostrar a última linha. No nosso caso, nós só temos duas linhas, né? Mas ele pega de trás para frente a primeira coluna, as 5 últimas colunas. Primeira linha, desculpa, eu tô falando coluna, mas é linha. Primeira linha, 5 últimas linhas, etc e tal. Então você tem, olha só, num data frame de animais, você pode pegar a cabeça e você pode pegar o rabo do animal. Ó, que maravilha. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, comente aqui, que isso ajuda bastante o canal, e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos que vão sair aqui dessa série de pandas. Até a próxima!